A atuação do poder constituinte difuso gera uma alteração informal da Constituição. Informal. Por que informal? Porque, olha só, quando o texto tem que ser alterado, a gente fala em alteração formal. Quando, sem alterar o texto, a norma constitucional passa a ter outro sentido, sem alterar o texto, isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Sem alterar o texto, a Constituição passa a ter outro sentido, outro significado, outro alcance, nós temos uma mutação constitucional. O que é mutação constitucional? É a mudança das normas constitucionais de maneira informal. Informal. Você muda a Constituição, mas sem mudar o texto. André, eu confesso que eu não entendi nada. Então, presta bastante atenção. Quando a norma constitucional diz uma coisa e por emenda ela passa a dizer outra, nós temos o poder derivado reformador. Quando a norma constitucional diz uma coisa e é interpretada agora em outro sentido, nós temos uma mutação constitucional. O texto é o mesmo, mas o que se entende pelo texto muda. Muda o significado, o alcance, a aplicação ou a interpretação da Constituição. E essa mudança informal da Constituição é o que a gente chama de mutação constitucional. É importante destacar que a mutação constitucional tem que estar presa também às normas constitucionais. Jamais eu posso extrair um significado errado da Constituição ou extrair da Constituição algo que ela não queria que fosse dali retirado. Então, assim como a gente pode falar em mutação constitucional, nós também podemos falar em mutação inconstitucional. O que seria uma mutação inconstitucional? Seria a mudança de sentido informal, violando as normas constitucionais, contra a própria Constituição. O mestre José Afonso da Silva, ele diz que as mutações inconstitucionais, elas ocorrem por meio desses processos informais de desrespeito à Constituição. A alteração da Constituição forçada sem mudar a sua forma, sem mudar o seu texto. Então, esse poder difuso, assim como o poder derivado reformador, ele pode atuar em favor da Constituição e sua obra ser constitucional, ou ele pode vir a produzir algo contra a Constituição e sua obra ser inconstitucional. Inconstitucional. Nós vamos falar de várias hipóteses de aplicação de mutações constitucionais no Brasil. Antes disso, vamos traçar algumas características da mutação constitucional, mas eu vou abrir as perguntas. Nós vamos começar com o colega Etealdo, que ele tem uma pergunta sobre a questão do poder constituinte difuso. Vamos ver? O que é mutação constitucional? O Etealdo pergunta, o que é mutação constitucional? Vamos lá? Mutação constitucional é a alteração informal da Constituição. Essa é a forma mais simples da gente entender. A alteração informal da Constituição. Quando se altera a Constituição sem alterar o seu texto. É interessante que a gente saiba distinguir aqui norma de dispositivo. Essa é uma confusão comum, principalmente para quem não é da área do direito. Você abre a Constituição e lê um artigo, dali a gente vai entender o que é norma, o que é dispositivo. Aquilo que você está lendo é o dispositivo. Aquilo que passa a vir à sua cabeça quando você compreende o texto é a norma. Claro que o legislador sempre quer criar normas, seja ele o originário, o poder constituinte, ou seja ele o legislador ordinário comum. Ele quer criar normas. Ele quer expressar condutas proibidas ou permitidas, mas para isso ele precisa de palavras. A gente se expressa pela linguagem. E por isso o profissional do direito tem que dar tanto valor à sua linguagem. Uma vírgula, uma expressão pode mudar muito o sentido daquilo que se queria originalmente como norma. Se eu tenho um texto que representa uma norma, é possível que esse texto represente outra norma.
E é aí que entra a mutação. A mutação passa a compreender do texto uma norma diferente da que até então era entendida. Vejam que é um processo histórico. A mutação ocorre com a evolução da sociedade nas suas lutas históricas, nos seus confrontos históricos. À medida que a Constituição vai se tornando prática, efetiva, cada vez mais a gente vai percebendo o que a Constituição quer dizer, o que ela queria dizer, o que ela está dizendo agora. Já vimos que a gente pode ter mutação constitucional. A mudança informal da norma constitucional, sem alterar o dispositivo, sem alterar o texto. Lembre-se que não deverão ser feitas mutações inconstitucionais. Vamos ver alguns casos de mutação inconstitucional? O mestre José Afonso da Silva, no livro Poder Constituinte e Poder Popular, ele cita um exemplo interessante de mutação inconstitucional. É o chamado voto de liderança. A Constituição Federal diz no artigo 47 que as deliberações de cada casa deverão ser tomadas pela maioria dos votos, desde que presentes a maioria dos seus membros. A deliberação o quê? Votação, aquela tomada de opinião. Salvo regra em contrário. A gente viu aqui algumas regras em contrário, mas a regra dentro do parlamento é, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas pela maioria dos votos, quer dizer, a maioria dos presentes, desde que presentes a maioria dos membros. Há uma prática considerada inconstitucional dentro do Congresso, que é aceitar o chamado voto de liderança. No que consiste voto de liderança? Um deputado que está estabelecido como líder de uma bancada, de um partido ou de uma coligação, tem o direito, dentro do parlamento, de votar pelos seus representados dentro do parlamento. Vejam, os representados não estão presentes, portanto, não está sendo cumprida a norma constitucional, que diz que tem que ser a maioria dos presentes, e aquele indivíduo vota pelo grupo que ele representa. Eles aceitam isso na prática, embora essa seria uma forma de violar a Constituição por meio de uma prática que já está consolidada talvez há anos, que é a prática do voto de liderança. Voto de liderança é uma prática que a gente poderia dizer, claro que estamos analisando a formalidade mesmo, estamos sendo bem positivistas, dizendo que ela seria inconstitucional quando confrontada com o artigo 47. Há também outros casos citados de mutações contra a Constituição. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no livro Poder Constituinte, também fala em mutações constitucionais. E algumas outras hipóteses que a gente poderia colocar, que atualmente até estão sendo relativamente contornadas, e que seriam interessantes, seria, por exemplo, a questão das omissões inconstitucionais. A Constituição previa um remédio mandado de injunção, no artigo 5º, 71, para que quando a falta de norma inviabilize o exercício de um direito constitucional relativo a liberdades, ou à cidadania, ou à nacionalidade, ou à soberania, a propositura do mandado de injunção, um indivíduo entra com o mandado de injunção para evitar que a omissão legislativa na regulamentação de um direito seu lhe prejudique. Até 2008, o STF manteve uma espécie de mutação inconstitucional. A norma constitucional, dizendo que cabe o mandado de injunção para viabilizar, e até 2008, e esse vai ser um exemplo lá na frente de mutação constitucional, né? Mas até então seria um exemplo de mutação inconstitucional, em que o STF entendia que o mandado de injunção não era hábil para contornar o problema. Ou seja, a interpretação que foi feita sobre o mandado de injunção inviabilizava o seu uso, prejudicava a norma constitucional, feriria a própria Constituição. Então, poderíamos dizer também como um caso de mutação inconstitucional, que, repito, tem sido contornado de 2008 para cá, em que o STF, ao invés de adotar a antiga posição não concretista, prefere hoje em dia utilizar a chamada posição concretista, que dá efeitos práticos ao mandado de injunção. O nosso colega Wilney tem uma dúvida sobre poder constituinte. Vamos ver? Professor, quais foram as últimas mutações constitucionais que aconteceram no STF nos últimos anos?
Olha, além desses casos que a gente retratou, a questão do depositário infiel, a questão da individualização da pena, da execução provisória da pena, a questão também das correções inflacionárias, o STF, nos últimos anos, fez algumas modificações também interessantes. A questão do mandado de injunção, que nós já falamos aqui, antigamente posição concretista, não concretista, perdão, atualmente posição concretista. Teve também a questão do momento da propositura de uma ADI. O STF antes entendia que se um parlamentar pertencesse a um partido e o partido entrasse com a ADI, caso o parlamentar saísse do partido, a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, era prejudicada. Hoje o STF entende que não há o prejuízo da ADI. A ADI vai continuar, ou seja, o momento para aferição da legitimidade é só o momento da propositura. Esse é um tema interessante de mutação constitucional recente na jurisprudência do STF. E a última que nós tivemos foi a da fidelidade partidária. Aquele que troca de partido terá hoje o seu mandato retirado, salvo se ele tiver alguma permissão legal para isso. Essa foi uma mudança interessante. E a mais interessante de todas, e a última, a questão relacionada ao nepotismo. A administração pública hoje não aceita mais a contratação de parentes em cargos em comissão, apesar de não ter havido nenhuma mudança expressa da norma constitucional. O que aconteceram foram mutações constitucionais. Então, esses foram os temas mais interessantes que eu separei para que vocês entendessem um pouquinho das mutações constitucionais. Lembrando que poder constituinte difuso está espalhado na sociedade. Quando ele muda informalmente, mutação inconstitucional. Se ele mudar contra a norma constitucional, violar a Constituição, mutação inconstitucional. E os casos mais recentes de mutação foram aqui explanados, que valem a pena serem memorizados ou conhecidos por vocês quando forem enfrentar alguma cobrança. Foi um prazer estar aqui com vocês. O Saber Direito agradece toda a audiência de vocês. Eu, professor André Alencar, também estou muito grato. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão poder encaminhar suas dúvidas para o programa Saber Direito por meio do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Agradeço a presença dos nossos colegas e aviso que vocês vão poder assistir essa e outras aulas pelo site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, ou pelo YouTube, no canal Saber Direito. Foi um grande prazer.